Alguém certa vez fez uma estimativa de como uma pessoa comum, em média, gasta a vida caso ela viva 70 anos. Confira comigo os resultados, curiosos. Dormindo. Quanto tempo você acha que uma pessoa gasta dormindo, em média? Depende, né? Depende. Se você tiver uma natureza de urso, né? Aí você dorme para perder de vista. E às vezes não é nem preguiça, é que a luta é tão grande, você trabalha tanto, e se você é mulher, geralmente você trabalha fora e em casa, né? Porque a mulher tem muito aquela característica de gerente do lar, né? Quando ela sai do trabalho, chega em casa, tem mais trabalho esperando, e quando finalmente cai, ela não é que ela precisa dormir, não é que ela durma muito, ela precisa dormir. Então, dependendo da pessoa. Então, dormindo, 23 anos, gente. 23 anos uma pessoa gasta dormindo. Desses 70, em média, uma pessoa gasta 23 anos dormindo, 32,9%. Trabalhando, 16 anos, 22,8%. Assistindo TV, quanto tempo você acha que alguém gasta assistindo TV? E TV hoje, né? TV hoje é o quê? Netflix, Amazon Prime. Eu estou para assistir esse filme do irmão Nivaldo aí, que ele vai me mandar no zap, também que fiquei curioso. 8 anos assistindo TV, 8 anos, 8,6%. Viajando, 6 anos, 8,6%. Se divertindo, 4,5 anos, 6,5%. Doente, 4 anos, 5,7%. Se vestindo, 2 anos. E dizem que as mulheres gastam mais tempo, mas não necessariamente. Tem uns homens que demoram, né, para Dedéu também, para se arrumar. Mas 2 anos se vestindo, 2,8%. Tempo com Deus, agora, tempo com Deus de 70 anos. Quer arriscar um número? Eu vou dizer para você aqui, isso é pesquisa, tá? 6 meses. De 70 anos, se juntar todo o tempo que uma pessoa em média dedica para Deus, dá 6 míseros meses. Ou seja, de uma vida inteira de 70 anos, apenas risíveis 0,7 são dedicados a Deus. Já pensou, meu irmão? Já pensou? E você? Você tem tempo para Deus? Esse é o tema da mensagem de Deus para mim e para você nesta noite. Eu quero refletir nisso, espero que você esteja com vontade de refletir nisso também. Quem sabe na esperança de aumentar esses 6 meses, né? Vai aparecer no telão em qualquer momento. E você tem tempo para Deus? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Está lá pertinho do final da Bíblia, é só ir lá em Apocalipse. Você dá marcha ré e você logo acha Hebreus, capítulo 3. A gente vai ler dos versos 7 ao 8 somente, 2 versos. Capítulo 3, versos 7 e 8. São versículos conhecidos de vocês. Assim que você abrir, você vai perceber que você provavelmente já escutou esse versículo, ou numa pregação, ou já leu mesmo, e vai lembrar. Eu vou ler a partir da versão ARA. Se você tem outra versão, não tem problema. Acompanhe aí, abra os ouvidos do seu coração para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Quem achou diz amém? Olha só que versículo poderoso. Tomara que sacuda a sua alma quando você ouvir. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, é ele falando, o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não é a voz do pastor não, gente. Se ouvirdes a voz de quem? Isso, do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. Como alguns de vocês vão lembrar, Jesus prometeu antes dele subir de volta aos céus, que assim que ele partisse, não iria demorar não, assim que ele partisse, a gente não precisaria se preocupar nem um pouco,
Porque a gente não ficaria sozinho. A primeira coisa que eu quero dizer para você nesta noite é que se você está se sentindo só, embora você esteja muito bem acompanhado, às vezes a gente está rodeado de gente que a gente ama, que ama a gente, mas ainda assim a gente se sente sozinho. Já aconteceu com você? Então, se você está nessa situação, nessa noite, se sentindo sozinho, mesmo cercado de pessoas que dizem lhe amar, pode acontecer. Mas eu quero dizer, aliás, eu não quero dizer nada. O Espírito Santo disse para você, você não está só. Você não está só, porque Jesus prometeu e ele cumpriu. Quando ele subiu, ele disse que ele enviaria um paracleto, ou seja, outro auxiliador da mesma categoria, a mesma natureza, outro igualzinho a Jesus. Podia mudar somente a cor do olho, a textura do cabelo, mas é da mesma, isso é forma de dizer, tá? Da mesma categoria. Uma pergunta. Quem teria tanta categoria ao ponto de ser considerado da mesma natureza de Jesus? Quem é esse que tem essa mesma categoria? Quem é esse de quem Jesus estava falando que enviaria no lugar dele? O Espírito Santo, meu irmão. A terceira pessoa da Trindade, a terceira pessoa do nosso Deus, que é um só ser. Ele é um só ser que coexiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Da mesma natureza, não muda nada. No dia de Pentecostes, cumpriu-se a promessa de Jesus e o Espírito Santo foi enviado para morar para sempre no coração de todos aqueles que confessam Jesus como Salvador. Você um dia lembra de ter confessado Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você lembra disso, então, no mesmo momento, esse Espírito Santo passou a habitar no seu coração, e não é de veraneio não é visita de médico, não é uma passadinha, é ficar lá para sempre. Tem um pai sentado num trono. Quem está sentado à direita do pai? Isso. Mas eu acabei de dizer que são três pessoas, não é isso? Um ser, três pessoas. Trono do pai, trono do filho. Está faltando um trono. Não está, não? Quem lendo a Bíblia lembra de ter visto esse trono do Espírito Santo em algum lugar? Quem lembra? Levanta a mão. Você não levantou porque não tem. Eu também li. Espero que você tenha lido a Bíblia inteira. Se não leu, leia. E você vai conferir. Não existe o terceiro trono. Opa! Isso. Não existe um terceiro trono no céu. Porque onde é que o Espírito Santo está entronizado para sempre? Aqui. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? O trono que o Espírito Santo escolheu foi dentro do seu coração para sempre. Então, ele passa a habitar com você para cumprir a palavra de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias no seu coração. No seu coração. Está aí o trono do Espírito Santo. A próxima vez que você se perguntar, cadê o trono dele? Dentro de você. Você pertence a Deus. Foi comprado a preço de sangue e ele mora dentro do seu coração para sempre. Desde então, o Espírito Santo também, chamado em Filipenses, olha, 1:19, de o Espírito de Jesus, não precisa abrir, só escute, fala aos nossos corações. Ele é chamado o Espírito de Jesus. Se você acredita que o Espírito Santo quer e vai falar com você nessa noite, diga: eu creio. Então vamos analisar, em primeiro lugar, a voz do Espírito Santo. Vai aparecer, acho que aí no telão, não sei se o pessoal aí da mídia está tendo uma bronca aí. Vamos repetir comigo: a voz do Espírito Santo. É o nosso primeiro ponto. Perceba que o autor sagrado, ele começa dizendo assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. É interessante que o apóstolo cita o Antigo Testamento, mas não é sempre que ele fala essa citação desse jeito aqui. No próprio capítulo, que segue no capítulo 4, verso 7, quando o autor se refere à mesma passagem aqui, ele usa a expressão, escute aí, dizendo por meio de Davi. Note que ele menciona o autor humano do Salmo, Davi. Mas, nesse caso, para dar ênfase especial à verdade, ele cita unicamente o autor divino. Dessa vez, a expressão usada é como diz o Espírito Santo. É certo que essas palavras são aplicáveis a qualquer parte da palavra de Deus. Claro, pois todos os livros da Bíblia eles são igualmente inspirados por Deus. Sim ou não?
Todos eles. Mas aqui no nosso texto, essa expressão é usada intencionalmente para que a passagem ela tenha um peso maior para a gente. Porque, de fato, o Espírito Santo não somente fala assim no Salmo 95, mas essa é uma expressão frequente na boca dele. É o Espírito Santo quem disse também o mesmo, quem nos diz nessa noite. Ele diz assim: ouçam a minha voz. É um clamor urgente do Espírito Santo para nós, para a Igreja Batista Candelária nessa noite. Quem pode dizer amém? Agora alguém talvez queira perguntar assim: de que formas, pastor? De que formas o Espírito Santo fala, pastor? Ou melhor ainda, como eu posso reconhecer a voz de Deus em meio a outras vozes que competem na minha cabeça? Tem a voz da mídia, pastor, tem a voz das pessoas, tem a voz de Satanás, tem a voz de Deus, tem tantas vozes que às vezes fica difícil discernir qual é a voz que está falando aqui. Quem já enfrentou esse dilema também? Levanta a mão se ficou difícil algumas vezes. Muita gente. Como é que eu faço para discernir qual é a voz? Tem a minha própria voz? Como é que eu sei? Escute que notícia fantástica. Uma pesquisa realizada numa igreja americana chamada Grace Church mostrou que ao aprender a discernir a voz de Deus, o cristão ganha o quê? Vamos lá, veja só o que é que o cristão ganha. Primeiro, ele aumenta a sua intimidade com Deus. 97%, gente. 2, segundo ganho, se sente mais em paz consigo mesmo e com Deus, 94%. 3, observa a diminuição do pecado na sua vida e de pensamentos negativos, 94%. 4, passa a acreditar que pode ouvir a voz de Deus diariamente se quiser, 95%. 4 grandes vantagens em discernir, aprender a discernir a voz do Espírito Santo. Se você é alguém que gostaria de discernir melhor a voz de Deus, diga: eu preciso. Eu também, quem não, né? Então vamos lá. Primeiro e acima de qualquer outro canal, o Espírito Santo nos fala através de quê? Quem pode dizer? Palavra dele. Ele fala através da Bíblia. Cada mandamento, cada palavra dele exige uma obediência imediata, porque para Deus, como eu já disse, neste mesmo púlpito outras vezes, obediência adiada é desobediência. Se Deus der uma ordem e você disser amanhã, daqui a pouco, então é desobediência. Talvez com seu pai, com a sua mãe, você já tentou fazer esse jogo, eu já tentei. Algumas vezes eu paguei um preço caro. Um preço de castigo, um preço de uma marca de uma havaiana, né? Na perna. Mas com Deus o preço é mais caro. Mais caro. Obediência adiada é desobediência. Pode repetir comigo? Obediência adiada é desobediência. Com Deus é assim. Com seu pai, talvez, ou sua mãe, ou com seu chefe, um superior, você pode até dizer: daqui a pouco, daqui a 2 horas, amanhã. Mas com Deus não dá. Daí a ênfase no tempo do nosso verso é um tempo sempre presente, um tempo sempre imediato, um tempo que se chama agora. Diz assim, ó: se hoje ouvirdes a sua voz, ele diz alto e claro. Apesar de não ter uma exclamação, eu vejo aqui uma exclamação, não sei você. Deus não nos dá os princípios dele para a gente fazer o seguinte, para a gente pôr no fundo de uma gaveta, que a gente decide abrir mais na frente, em algum momento que a gente achar melhor, deixa aqui, deixa escondidinho aqui, deixa no fundo da gaveta, não preciso agora não. Depois eu abro essa gaveta. O Evangelho do nosso glorioso Redentor não tem por meta que a gente preste atenção na voz de Jesus somente às 7 horas da noite, enquanto que nas outras horas do dia a gente ande desatento a Ele. Não é assim que funciona. Não, meu amado. O Espírito Santo de Deus está falando com você agora. Agora. Tão certo quando Ele já estava falando no segundo que você abriu os olhos na cama hoje de manhã. E os que forem mais sábios pegam a Bíblia antes de pegar o celular. Os mais sábios entre nós. Porque no celular a gente lê e ouve mensagens de pessoas mortais, sim ou não?
Pessoas mortas, gente que a gente ama, pessoas importantes para a gente, sim, mas a palavra, ou então pessoas que não têm, pessoas que não nos conhecem, nunca nos viram mais gordos, pessoas que não querem saber nem que a gente existe, mas a gente dá tanto valor a essas pessoas, mas na palavra de Deus a gente ouve a voz do Deus eterno. E a palavra dele gera vida em abundância, gente. Uma pergunta retórica agora. Você só responde na sua cabeça, só você e Deus. O que é que você abriu hoje de manhã? Se você abriu os olhos, o que é que você abriu de manhã, imediatamente? Foi a sua Bíblia ou foi o seu celular? Meu amado, a voz de Deus é um presente para ser aberto na hora. Não desperdice. Você pode repetir comigo? A voz de Deus é um presente para ser aberto na hora. Não desperdice. Pode dizer comigo, não desperdice. Saiba que logo nos primeiros segundos do seu dia e pelo resto do dia, o Espírito Santo de Deus quer falar com você. E tudo que ele fala vem da palavra dele, ou é confirmado na palavra dele. Tudo, absolutamente tudo. O saudoso pastor e grande pensador A.W. Tozer tem razão quando ele diz que o Espírito Santo nunca fala nada contrário à Bíblia. Os rabinos judeus antigos associavam o próprio Espírito Santo com a própria inspiração da palavra de Deus. Então, você quer saber se foi Deus que falou com você? Porque tem gente que fica em dúvida, eu fiquei algumas vezes, às vezes fico. Como é que eu sei? Como é que você sabe que Deus falou com você? Você checa o recado que você ouviu, você vê se bate com a palavra de Deus. Porque se bater, então o Espírito Santo falou. Falou. Não é? Segunda forma mais frequente que o Espírito Santo fala é nos corações dos filhos dele, dando sabedoria, dando iluminação, refrescando a nossa memória, ou até mesmo sussurrando frases prontas na nossa mente. Por que não? Por que não? Palavras de revelação. Isso porque o Espírito Santo é um agente vivo, ele é sempre ativo, ele nunca dorme, ele nunca para de falar com os filhos dele. Por isso, quando você ouvir alguém dizer, e você talvez já ouviu dizer em púlpitos até, ou talvez você leu num livro, ou talvez você viu num podcast, porque hoje muitas pessoas se acham especialistas os influencers, eles se acham especialistas em tudo, né? Em filosofia, em psiquiatria, em psicologia, em teologia, tudo que é teologia eles acham que eles entendem. Então, quando você ouvir alguém dizer assim, Deus às vezes fica em silêncio, cheque sua Bíblia e você vai ver que Deus nunca está em silêncio, meu irmão. Quem lhe falou isso não é errado. Alguém pode até sentir ou declarar isso. Eu acho que Deus está em silêncio, sabe? Eu não estou ouvindo Ele falar comigo. Isso está me incomodando. Eu peço uma resposta e nada. E Deus não fala comigo, Deus está em silêncio. Daí você pode responder a essa pessoa, se essa pessoa é você, ou você escuta alguém dizendo isso, você pode responder da seguinte forma, ou para você mesmo, ou para a pessoa que fala isso. Você fala assim, ó, não. Deus fala o tempo todo, meu irmão. O tempo todo. Confira se não é você que está com a sua Bíblia fechada. Deus está em silêncio, Deus está em silêncio, Deus está em silêncio, Deus está em silêncio. Até mencionar isso rodando, andando assim com a Bíblia na mão, é ridículo, para não dizer herético. Deus está em silêncio, Deus está em silêncio. Deus, imagine a cena, visualize a cena, me veja dizendo isso e segurando a minha Bíblia fechada. Deus está em silêncio, Deus está em silêncio, Deus está em silêncio. Como assim, meu irmão? Como assim? Veja se não é você que está com a sua Bíblia fechada e com as mãos no ouvido do seu coração. Quando eu digo Bíblia fechada, não, isso aqui é só para que você visualize uma coisa mais profunda. Não é que você está com a Bíblia na mão e com ela fechada. É que você tem a sua Bíblia no seu coração, mas você está com os ouvidos do seu coração fechados. Para ouvir a palavra dele que está no seu coração, mas os seus ouvidos do coração estão fechados. Os momentos que o Espírito Santo fala diretamente no nosso coração são os que a gente pode chamar de momentos de contemplação. São momentos em que a gente não somente sabe que Deus é santo, porque a gente sabe. Deus é santo, gente, sim ou não? Ele é poderoso? Amém ou não amém? Ele é misericordioso? Sim. Ele é único? É. E a gente se arrepia quando a gente fala isso, mas a gente também, de alguma forma,
Quando a gente experimenta um momento de contemplação, a gente experimenta Deus. A gente não só sabe isso, a gente não só declara, é mais profundo, a gente experimenta isso, a gente comprova que Ele é assim no nosso coração, aqui dentro. Lutero dizia que nos momentos dele de oração contemplativa, ele sentia que os pensamentos dele saíam para fazer um passeio. E já não eram mais os pensamentos dele. Ele sentia que não tinha mais nada a ver, ou pouco a ver com pensamentos de Lutero, dele mesmo. Os pensamentos sobre Deus se tornavam grandes, se tornavam impactantes. Daí Lutero fazia uma pausa e ele se permitia um tempo para seguir a condução do Espírito Santo. Escute a descrição desses episódios nas próprias palavras de Lutero. Ele diz assim, olha só que fantástico, ele diz: com frequência acontece de eu me perder em uma petição da oração do Senhor, então eu abro mão de todas as outras coisas. Quando tais pensamentos ricos e bons sobrevêm, a pessoa deve dar ali ouvido em silêncio e de modo algum reprimi-los, pois o próprio Espírito Santo está pregando aqui, e uma palavra do seu sermão, uma palavra do seu sermão é melhor do que milhares das nossas próprias orações. Assim, se o Espírito Santo vier e começar a pregar no seu coração, dando-lhe pensamentos ricos e iluminados, aquiete-se e ouça-o. Porque ele fala, meu irmão, o tempo todo. Certa vez um ateu pergunta ao evangelista do século XVII, John Arrowsmith, onde está Deus? Onde está Deus? O ateu pergunta. E o evangelista responde, essa resposta só pode ser do próprio Espírito Santo, olha só. A resposta foi, onde está Deus? Certo. Primeiro responda onde Ele não está. Onde Ele não está, meu irmão? Onde é que Deus não está? Aí talvez você possa pensar no inferno. Mas já dizia Davi, se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, no inferno, tu também estás lá. Se eu pegar as asas da alva e eu for até o último canto do oceano, até ali a tua mão me guiaria e a tua destra me susteria. Onde é que Deus não está? Observe a lógica. A gente sabe que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, o tempo todo. Ele é um ser de natureza relacional. Ele não somente está lá. Feito você chega numa festa e é difícil você se enturmar, você não conhece ninguém, você fica olhando para um lado, todo desconfiado, você espera alguém sentar na sua mesa, ninguém vem, e você não sabe se vai embora da festa, se continua lá, com respeito a quem te convidou, mas aquela pessoa que te convidou está tão distante e você não conhece mais ninguém da festa, a não ser a pessoa que te convidou. O Espírito Santo, Deus é diferente, Ele não só está num lugar e Ele fica lá de braços cruzados, esperando que alguém se relacione com Ele. Ele sempre toma a iniciativa, Ele é um Deus relacional, Ele não só está nos lugares, Ele quer se relacionar, já que Ele criou o homem para se relacionar com Ele, como a Bíblia narra no livro de Gênesis, onde afirma que Deus visitava, você lembra disso, no jardim do Éden. Quantas vezes mesmo, gente? É uma vez por ano, não é isso? Não, é quanto tempo? Isso, viração do dia, todos os dias Ele estava visitando o jardim, cada fim de tarde, para conversar com Adão, gente. Só para conversar com Adão, já pensou? Sendo assim, pense comigo, qual a probabilidade de Deus fazer tentativas de se comunicar com você hoje? Você acha que Deus mudou? Deus mudou, gente, sim ou não? Malaquias 3,6 diz, eu, o Senhor, ele dizendo, eu, o Senhor, não mudo. Olha o resto do versículo que diz, por isso vocês, filhos de Jacó, não são destruídos, porque eu não mudei. Se Ele mudasse, hoje Ele é misericordioso, amanhã Ele vira um carrasco. Aí a gente dançava, mas Ele não muda. O Deus que falava todos os dias com Adão é o mesmo Deus que fala com você e comigo todos os dias.
Todos os dias. Aí eu pergunto para você, Deus está em silêncio? A resposta para essa pergunta, gente, veja só, olha só. Se eu perguntar qual a probabilidade de Deus fazer tentativa de se comunicar com você hoje, a resposta para essa pergunta a gente encontra no livro de Jó 33,14. Se você não tem a versão NTLH, que é a partir da qual eu vou ler agora, só escute. Jó 33,14. Eu gostei mais da versão NTLH, que é paráfrase, mas ficou melhor aqui para o meu ponto. Redobre a sua atenção para escutar isso. Diz assim, ó, por que você acusa Deus afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém, olha o problema aí. Porém, nós é que não lhe damos atenção. Aí eu pergunto, é Deus que não fala com a gente ou é a gente que não está atento? Acabei de ler na palavra. Deus está tentando falar com você, talvez já faz um tempo, meu irmão, minha irmã. Talvez já faz um tempo. Mas você está atento? Perceba que a gente pode retirar 3 verdades inatacáveis desse verso. Primeiro, qualquer acusação do tipo deísta, que Deus é uma entidade ensimesmada, olhando para o próprio umbigo, só pensa nele, um ser distante, atarefado demais com as suas próprias questões e que não se importa com os nossos problemas, é injusta essa acusação contra o Senhor. Segunda coisa, Deus fala o tempo todo e de muitas maneiras, Ele nunca está em silêncio, Ele sempre está tentando falar com a gente, e Ele tenta falar com a gente de mais de uma forma, e de formas criativas, Ele fica tentando, e tentando, e tentando de novo. Pode ser por uma pregação, como você está ouvindo agora, pode ser por um gesto, pode ser por um zap, um sonho, uma pessoa, uma visão, uma circunstância, uma adversidade, pela natureza, através de um louvor. Isso só para mencionar algumas, porque eu sei lá quantas maneiras Deus tem de falar com a gente, como eu poderia saber? Mas seja qual for a forma que Deus usa para falar com a gente, toda e qualquer forma tem que ser confirmada aonde mesmo? Aqui, na palavra dele, em nenhum outro lugar. Diga para a pessoa ao seu lado, toda forma de Deus falar precisa ser confirmada na palavra dele. Amém. Esqueça disso não, meu irmão. Esqueça disso não. Pois essa verdade vai proteger você do multiverso de falsos profetas espalhados entre o povo de Deus nas redes sociais e nas igrejas hoje em dia. É um multiverso, é muita gente, é muito. Nunca houve um tempo com tanto falso profeta em outro momento da história. Por quê? Porque está se cumprindo o que foi dito aqui. Nos últimos dias se multiplicariam os falsos profetas. A terceira e cortante verdade que a gente pode retirar de Jó 33,14 é que, infelizmente, embora Deus fale o tempo todo, nem sempre a gente dá a atenção que a voz dele merece. Às vezes a gente não dá atenção de jeito nenhum, às vezes a gente dá pouca atenção, às vezes a gente não dá a atenção que a voz merece. Pois é, meu irmão, Deus fala com você e sempre que você fala, Ele ouve. Mas será que quando Ele fala, você ouve? Jesus disse, minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. A voz de Deus é um presente para ser aberto na hora. Não desperdice. Eu vou repetir essa frase muitas vezes hoje. A voz de Deus é um presente para ser aberto na hora. Não desperdice. Sim, meu amado, o Espírito de Deus ainda fala e também escreve. Também escreve. Claro, ele não escreve mais em tinta e papel. Não mais. A Bíblia está fechada. Quem disser que encontrou um tal livro perdido que vai completar esses livros aqui, isso é conto da carochinha. A Bíblia está fechada, o cânon está fechado, mas Deus continua escrevendo, não mais em tinta e em papel. Hoje Ele escreve em corações de carne. Hoje Ele escreve nos corações dos filhos dele. E é por isso que você, cristão, é chamado de carta viva, não é assim? Meu amado, quando o Espírito Santo fala diretamente no seu coração, isso pode acontecer espontaneamente, mas é muito mais comum acontecer nos seus momentos de oração. O capítulo 13 de Atos narra que enquanto alguns irmãos adoravam a Deus em oração e em jejum, o Espírito Santo falou para eles que eles deveriam separar Barnabé e Paulo para a obra missionária. Alguns de vocês lembram disso. Eu preciso confessar para vocês que todas as programações, tudo que diz respeito a encontros da igreja me fascinam muito, mas nada para mim me atrai mais do que
as reuniões de oração. Elas me atraem como se fosse um imã, sabe? Porque é através da oração que a gente demonstra ao Senhor nosso interesse em ouvir a voz de Deus e de falar com Ele. Eu posso dizer para você que as experiências mais sublimes que eu tive em ouvir a voz de Deus foram vivenciadas durante orações ou em momentos de conversa a sós com Ele. Eu me lembro que certa vez durante um encontro de oração, eu já contei isso outra vez aqui, eu senti como se Deus me compelisse a entregar uma mensagem dEle que veio pronta, sabe? De forma espontânea, despretensiosa e fluida para entregar uma senhora que estava ali presente. E a mensagem dizia assim: você guarda em casa um caderno de oração com 7 pedidos nesse seu caderno. Isso veio pronto como um letreiro na minha cabeça. A respeito dos quais a senhora tem orado, mas na prioridade inversa. O primeiro pedido atendido será o último da sua lista e o último atendido será o primeiro. Foi essa mensagem que eu entreguei para ela, uma mensagem profética. A princípio, eu confesso que por alguns minutos eu hesitei em repassar a mensagem. O que é que a gente pensa nessa hora? É uma coisa da minha cabeça, eu devo estar com sono, as palavras estão se misturando, alguma coisa do tipo, não é? Ou então eu estou empolgado demais, misturando a minha voz com a voz de Deus. Quem sabe foi o Satanás que sussurrou no meu ouvido para me confundir. Bom, isso tudo eu pensei porque meu conhecimento bíblico sobre como reconhecer a voz de Deus era ainda bastante nublado, precário e talvez um tanto preconceituoso até, com qualquer forma, que eu não estava acostumado em ouvir ou transmitir recados de Deus. Então, mas mesmo assim, no fim, eu acabei cedendo ao dever de comunicar para aquela mulher aquilo que eu acreditava ser uma palavra de Deus. Pois como pergunta o profeta em Amós 3:8, você vai lembrar disso: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará, meu irmão? E enquanto eu falava as palavras para aquela irmã, eu percebi através do semblante dela que a mensagem trouxe exortação, trouxe amor, trouxe encorajamento, trouxe consolo, provando ter vindo da parte do Senhor, como orienta o apóstolo em 1 Coríntios 14:3, no caso da profecia. Daí, depois daquela reunião, aquela mulher me disse: sabe, eu tenho um caderno de oração contendo exatamente 7 pedidos especiais. E para falar a verdade, eu estava pensando em desistir de orar a respeito deles, porque há anos eu não tive resposta, mas as palavras de Deus renovaram a minha esperança e eu vou seguir a orientação que eu recebi de Deus. Naquela noite, aquela mulher teve uma fé renovada e a minha também. Glorificado seja o Senhor por isso, porque quando, meu irmão, a gente ouve a voz de Deus e age imediatamente de acordo, todo mundo ganha com isso. Todo mundo ganha. Repita comigo: quando a gente ouve a voz de Deus e age imediatamente, todo mundo ganha. A voz de Deus é um presente para ser aberto quando? Na hora. Não desperdice. Falando nisso, vamos agora ao nosso segundo e último ponto, o nosso dever, a voz do Espírito Santo. Aqui, ó, o nosso dever. Temos um dever? Temos o nosso dever, a voz do Espírito Santo. Qual é? Nosso dever, a voz do Espírito Santo, é ouvi-la. E ouvi-la quer dizer obedecê-la. Repare o alerta da primeira parte do verso 8. Não endureçais os vossos corações. Um detalhe importante é que a expressão em grego, mi eskelerunte, para não endureçais, está no subjuntivo aoristo. O que é isso, pastor? Vou explicar. Que expressa de um jeito mais enérgico um único ato de endurecimento. Da forma como essas palavras elas estão combinadas aqui no grego original, deixa a impressão ainda mais forte do que o nosso modo imperativo em português. É como se o autor sagrado ele estivesse dizendo assim, ó, nem mesmo, olha só, presta atenção nisso aqui, nem mesmo se permita começar a endurecer o seu coração. Não é esperar o seu coração ficar totalmente cristalizado ou transformado em pedra, não. É mais ou menos o seguinte: nem se atreva, não se permita nem começar a endurecer o seu coração. Se a gente fosse parafrasear os versos 7 e 8, até onde a gente leu no início da mensagem, ficaria mais ou menos assim, ó. Então, toda vez que você ouvir a voz do Espírito Santo, obedeça imediatamente, sem piscar. Não é uma voz que a gente ouve para depois esquecer, e nem é somente uma voz para a gente simplesmente
reter na memória, é uma voz para a gente praticar na nossa vida em tempo real. Repita para a pessoa ao seu lado: a voz do Espírito Santo é uma voz que a gente precisa ouvir e praticar nas nossas vidas sem adiamentos. Por que a gente precisa obedecer à voz do Espírito Santo, pastor? Algumas razões eu vou dar para vocês aqui. Ao menos duas razões principais. Primeiro, o amanhã é um presente que Deus não dá adiantado a ninguém. Você já percebeu? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Tomara que Jesus volte antes de terminar essa mensagem. Sei. Tudo indica que está muito próximo, não é isso? Mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. Ele não dá esse presente adiantado a ninguém. A voz de Deus é um presente para ser aberto na hora. Não desperdice. Eu estou repetindo essa frase tantas vezes de propósito, na esperança dela ficar ecoando na sua cabeça. Assim, ou você obedece agora a essa voz, ou talvez você nunca mais vai ter outra chance. Nunca mais. Pegando emprestado as palavras do refrão da música Pais e Filhos de Legião Urbana, diz assim: é preciso amar, quem lembra o resto? As pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Todo mundo escuta a Legião Urbana. Mas isso não é verdade, gente, é ou não é? Se você parar para pensar, vai chegar um momento que não vai existir nesse plano de existência, pelo menos. Isso me faz lembrar um pensamento profundo e de fazer subir um frio na espinha que eu li no livro outro dia. Olha só, escute aí. Tá aqui tal como eu li no livro. O amanhã é o dia mais maravilhoso. É quando os homens cumprem seu dever. É o tempo da colheita de boas intenções. Amanhã os maus hábitos serão resolutamente vencidos. O mau temperamento subjugado. Amanhã todas as pessoas seguirão a Deus e se dedicarão inteiramente ao seu serviço. Mas acontece que a quarta parte da raça humana morre antes de atingir os 7 anos de idade. A metade antes dos 17. Dentre 100 pessoas, somente 6 chegam aos 70 anos. De 500, apenas um vive até os 80. Então responda: é seguro retardar a mais importante de todas as decisões para um tempo mais conveniente? É seguro? Qual é a decisão mais importante de todas, meu irmão? Obedecer à voz do Espírito Santo. Quem diz amém? É a mais importante de todas. A respeito da salvação, pastor? Não. Qualquer ordem dele. Porque não é sobre a ordem, não é sobre o que está em jogo, como consequência de não obedecer à ordem. Não é sobre o que vai sobrar para você, não é sobre a recompensa que há para você, é sobre ele. É sobre de quem vem a ordem, é sobre quem ele é. É sobre a autoridade dele, sobre a natureza, é sobre quem ele é. Então, se ele falou, a gente não pode endurecer o coração. A segunda razão porque a gente deve obedecer à voz do Espírito Santo sem adiamentos é porque, além de ser a voz de Deus, ela aponta para Jesus, como se não bastasse. Alguns capítulos mais adiante, em Hebreus 10 e 15, o autor sagrado diz que o Espírito Santo testifica sobre Jesus, e se a gente voltar alguns versos anteriores, ainda no capítulo 3 de Hebreus, a gente vai escutar o autor declarando que Jesus é o nosso sumo sacerdote, e que Jesus é maior que Moisés, e é digno de ser glorificado. Nas entrelinhas do capítulo 16 do Evangelho de João, a gente consegue ver que razão, porque o Espírito Santo aponta para Jesus e mostra que Jesus é digno de ser glorificado, é porque Jesus é um com o Pai, e a glória que pertence ao Pai pertence também ao Filho.
Filho. E tudo o que o Pai diz sobre o Filho, o Espírito Santo comunica às pessoas. Assim, o próprio Espírito Santo glorifica a Deus, meu irmão. Então, virar as costas para Jesus é um pecado ainda mais grave, de consequências mais devastadoras do que se levantar contra Moisés, como o povo de Israel fez durante 40 anos que peregrinou no deserto rumo à terra prometida. Esse é o contexto imediato do nosso texto. Ouça o que diz os versos 5 e 6 na versão NVT. Versos 5 e 6. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Aleluia. Aqui no nosso texto, note que a conjunção, portanto, abre o verso 7 para indicar a conclusão do que o autor sagrado já afirmou nos versos anteriores. É como se ele estivesse dizendo em outras palavras. É por isso que você precisa obedecer à voz do Espírito Santo imediatamente, porque ela aponta para alguém maior que Moisés. Ela aponta para a cruz, ela aponta para Jesus. Na cruz, as últimas palavras do nosso glorioso Redentor ecoam até hoje. Elas chegaram até aqui, meu irmão. Elas chegaram até a Igreja Batista Candelária. Tetelestai. Está paga toda a nossa dívida com Deus. Tudo. Tudo. Irmão Wagner veio dizer aqui, o processo está andando, estamos quase livres desse negócio todo. Eu posso dizer muito mais para além disso, desse testemunho, que eu quero testemunhar para você e para mim nessa noite. Eu quero lembrar disso. Nossa dívida, que foi infinitamente maior, essa dívida que estava incomodando tanto Wagner, pesou demais no bolso dele, essa outra dívida que pesou na nossa alma, que iria nos levar à condenação eterna, está totalmente paga. Totalmente. Tetelestai, ele diz, está consumado. Está tudo resolvido. Eu quero fechar a nossa mensagem com a ilustração da vida real. Conta-se que em 1830, George Wilson foi preso por roubo aos Correios dos Estados Unidos e sentenciado à morte por enforcamento. O que é que uma pessoa recebe? O que é que uma pessoa que recebe uma sentença de morte quer? O que é que ela quer? Exatamente. Ela quer ser livre da sentença, não é isso? Ela quer a absolvição da sentença. Quer transformar pelo menos numa perpétua. E mais do que isso, ela quer sonhar. Ela quer ser liberta. Só que quando soube do ocorrido, veja só, o presidente Andrew Jackson, ele emitiu uma declaração de perdão a Wilson. Isso raramente acontece. Pessoas que estão no corredor da morte, elas recebem a sentença, elas morrem mesmo. O presidente Andrew Jackson fez uma declaração de perdão para Wilson. Só que, para surpresa de muitos, talvez de todo mundo, Wilson responde assim, olha só o que ele diz. Eu não quero ser perdoado. Como assim? Eu não quero ser perdoado, ele disse. Daí a questão é encaminhada para o chefe de justiça, John Marshall, que diz assim, um perdão é uma troca de documentos. O valor dos documentos é determinado pela aceitação da pessoa a ser perdoada. Se for recusada, então não existe perdão. Sendo assim, George Wilson deve ser enforcado. Quem entende um pouco de lei sabe que para alguns no corredor da morte, como eu falei, o perdão nunca chega. Nunca chega. Um condenado à morte letal, a morte por injeção letal, mesmo já amarrado à maca, a gente vê isso às vezes talvez em filmes, ou você já ouviu falar numa história parecida, mesmo já amarrado à maca, prestes a receber o soro da morte, não tira os olhos do telefone, não é assim? Ele não tira os olhos do telefone, ele já está ali amarrado, a injeção está quase entrando na veia, mas ele não tira os olhos do telefone, ele que fica pendurado ali na sala, na esperança de receber uma ligação do governador com as palavras, ele está perdoado. É tudo o que ele quer ouvir. Não é o que o condenado ache que ele mereça
Não é que o condenado ache que ele não mereça uma pena tão dura. Eu mesmo já assisti a entrevistas de condenados à morte que admitem o erro e que acreditam que a pena é proporcional ao crime, mas que dariam tudo pelo perdão e uma nova chance. Não sei se você já viu, eu já assisti um documentário assim, e muitos deles admitem, mas eles queriam muito uma nova chance, tudo que eles queriam. Mas raras são as vezes que o telefone toca, o condenado é perdoado. Quando as luzes se apagam, é tarde demais. Em contrapartida, por razões difíceis de explicar, há aqueles... Meu Deus, o que é que acontece no coração de alguém como Wilson? Mas, por razões difíceis de explicar, há aqueles que, como Wilson, rejeitam o perdão do Salvador. E daí as luzes se apagam e é tarde demais. Meu amado, todos nós, por todos os pecados que a gente já cometeu contra Deus, a gente recebeu uma sentença de morte. É ou não é? Todos, eu, você, todos receberam. E o que é pior, é uma sentença de morte eterna. Romanos 6,23 diz assim, olha que versículo, é de a gente ler engolindo seco, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, e aqui é morte eterna, tá? Não é cadeira elétrica, não é injeção letal, é morte eterna. O salário do pecado é a morte. E se o verso terminasse aqui, só nos restaria o quê? É sentar na parede, contra a parede, em posição fetal e chorar de desespero absoluto até as nossas lágrimas secarem e a gente esperar a morte. Fazer o quê, não é mesmo? Só que o verso não termina aqui. O verso não termina aqui, a continuação diz assim, olha só, prepare seu coração para ouvir, que promessa arrepiante, a maior promessa da palavra de Deus de todos os tempos, diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. Você ouviu isso, meu amado? Nesta noite Deus estende o perdão dele, não só para o Wilson, mas para todos nós. Todos aqui nesta noite e os que estão assistindo do outro lado da tela. Então, recebendo a possibilidade do perdão de Deus que se estende a todo e qualquer pecador. Não importa o seu gênero, não importa a sua nacionalidade, porque as pessoas falam de raça. Só existe uma raça na Bíblia, gente. Qual é essa raça? Humana. Humana. Só tem uma raça humana. Tá? Agora, claro, nacionalidade existe nacionalidade diferente. Raça é só uma, raça humana. Então, não importa o gênero, não importa a nacionalidade, não importa a idade, não importa o status social. Se você é gente, se você é de carne, Deus te dá uma igual chance nessa noite de receber o perdão dele em Cristo Jesus. Nesta noite, a voz que bradou na cruz ainda ecoa com a mesma autoridade. Faz mais de 2000 anos aquela voz. Aquela voz que disse tetelestai, continua tetelestai, 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 tetelestai. A dívida está paga pelo meu sangue, diz o Senhor. Pelo meu sangue. A voz de Deus é um presente para ser aberto? Não desperdice. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a voz de Deus, hoje, não endureçais o vosso coração.